Boa noite, pessoal da EJB. Sou Cristina Lopes, professor de vocês de Ciência da Natureza. Venho aqui trazendo mais uma aula, nesse sistema à distância. Vou tentar falar o mais simples possível, para que vocês possam entender. Mas qualquer dúvida é só me chamar aqui no grupo, depois que vocês assistirem o vídeo, vocês lerem o slide. Aí eu vou estar aqui disponível para responder todas as perguntas que vocês venham a fazer. Importante ressaltar, pessoal, nós temos uma turma de 47 alunos, No máximo estão participando 10 alunos. Gente, é importante, além da frequência, de vocês, o aprendizado, São conteúdos essenciais para nosso desenvolvimento na nossa ciência da natureza. Vou continuar, com a nossa química, certo? Espero que vocês participem mesmo, certo? Pode fazer perguntinhas. Então, nós estudamos, no início, a matéria, as transformações que a matéria pode sofrer, as mudanças de estados físicos. Agora vamos com outro tópico, ainda referindo-se à matéria, e apresentar como a matéria pode se apresentar. A matéria, pessoal, ela pode se apresentar como sendo uma substância pura ou uma mistura. E dentro desse contexto, nós temos várias especificidades, vários pontinhos que a gente vai trabalhar. Primeiro, vamos ver a definição. O que é uma substância pura? Substâncias puras são materiais que possuem composição química e propriedades físicas e químicas constantes, já que não se modificam em pressão e temperatura constantes. Por exemplo, se eu tenho um recipiente, só moléculas de H2O, que é a água, não tem mais nada, não tem sais minerais, não tem cloro, não tem nada. Só tem H2O, que é a molécula da água. As moléculas, pessoal, elas são produzidas a partir da união de átomos. Então, um exemplo que a gente sempre dá da água. A água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, se eu tenho um recipiente só H2O, não tem nada lá no meio, então isso aí eu tenho uma substância pura. E essa substância pura, pessoal, ela pode ser 2 tipos. Nós temos as substâncias simples e as substâncias compostas, que a gente vai ver posteriormente. A matéria também pode se apresentar de forma misturada, ou seja, 2 ou mais substâncias inseridas num sistema. O que é um sistema? Um objeto de estudo, A gente pega qualquer parte de um todo para estudar, a gente tem um sistema. Então, a mistura é um sistema formado de 2 ou mais substâncias juntas. Então, a partir do momento que eu tenho 2 ou mais substâncias no mesmo contexto, tem-se uma mistura. Então, a definição mais simples é a união de 2 ou mais substâncias diferentes. Ela apresenta características físicas em comparação com a substância que a compõe. E essas misturas, elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. Então, quando é que eu tenho uma mistura homogênea, quando é que eu tenho uma mistura heterogênea? Então, a gente vai ver ao longo do nosso vídeo uma explicação simples dessa definição. Então, o que eu tenho que saber é o seguinte: o que é uma substância pura, o que é uma mistura, certo? Anteriormente eu falei na palavra sistema. Então, o que é sistema em estudo? Quando observamos e estudamos uma porção limitada de matéria, tem-se o sistema em estudo. Então, esse sistema estudado a gente vai definir se é uma substância pura, se é uma mistura, e a partir daí, se é uma mistura homogênea ou heterogênea, se o meu sistema trabalhado é um sistema homogêneo ou heterogêneo. Em um sistema eu tenho fase, eu tenho componentes, certo? Então, qualquer sistema que eu pego, eu tenho a fase e o componente. O que é a fase? É aquilo que se vê em uma mistura. Por exemplo, se eu peguei um recipiente com a água, aí dissolvi cloreto de sódio nela, que é o sal de cozinha. Dissolvi totalmente, o sal na água. Então, quando eu observo, eu só vejo uma coisa lá, eu só vejo uma fase. Mesmo eu sabendo que lá eu tenho sal e água, mas observando, então a fase é aquilo que eu vejo. Então, só observei, só vi uma coisinha, então isso aí é uma fase. Componentes são as substâncias presentes em uma mistura. O exemplo anteriormente dado para vocês: a água e o cloreto de sódio, por exemplo, que é o sal de cozinha. Então eu tenho, se ele tiver totalmente dissolvido, obviamente,
Eu tenho só uma fase no meu sistema e eu tenho quantos componentes? Eu tenho 2. Eu tenho a água e tenho o sal. Existe exemplo, vamos pegar um exemplo básico. Se eu pego um recipiente com água líquida e água sólida, que é o gelo, deixei lá meu sistema e fiquei observando. Esse meu sistema, ele tem quantas fases? Eu vejo quantas coisas lá. Eu vejo água líquida e vejo gelo. Então, o meu sistema, ele tem 2 fases. Mas quando eu vou dizer quantos componentes ele só tem um componente, que é água. Certo? Então, a definição de fase e componente é isso aí. Agora, vamos lá para diferenciar uma substância simples de uma composta. Substâncias simples são compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico. Por exemplo, o gás hidrogênio. Para eu formar o gás hidrogênio, eu vou precisar de 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho 2 átomos aí, mas esse átomo é de um único elemento químico. Então, isso aí é chamado de substância simples. Se eu tivesse, pessoal, aqui, ó, se não tivesse esse 2zinho aqui, deixa eu marcar aqui para vocês. Se esse 2 aqui não existisse, certo? Não tinha. Se eu não tivesse isso aqui, esse 2 aqui, vamos supor que ele não existiria. Pronto. Então, se eu não tenho esse 2zinho aí, eu só tenho um elemento químico, que é o hidrogênio. Mas quando eu coloco esse 2zinho aqui, eu estou dizendo que na minha molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio para formar esse gás. Quando a substância é formada por um mesmo tipo de elemento químico, aí só tem hidrogênio. Então, a substância é simples. E as substâncias compostas são aquelas que são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Por exemplo, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Ele é formado, pessoal, por carbono, que esse Czinho, eu tenho um carbonozinho e eu tenho 2 oxigênios. Então, eu tenho elementos químicos diferentes formando a minha molécula. Então, isso aí são substâncias chamadas compostas. Então, quando é que eu tenho uma substância composta? Quando ela é formada por 2 ou mais tipos de elementos químicos. Então, nesta minha molécula de gás carbônico, eu tenho 3 átomos. Só que são de elementos químicos, né, diferentes, né? Eu tenho um carbono e 2 oxigênio. Eu tenho 3 átomos e 2 elementos químicos, carbono e oxigênio. Então, isso é chamado de substância composta. Agora, vamos lá, pessoal, aquele que eu falei há pouco tempo, as nossas misturas, homogêneas ou heterogêneas. Né? Quando é que eu tenho um sistema homogêneo? Quando esse sistema, ele só tem uma fase. Ele tem aparência uniforme. Eu olho, só vejo uma fase. Por exemplo, eu fui, né, você chegou em casa, foi fazer um suco, dissolveu o pozinho lá, botou açúcar, água e mexeu. Quando você olhou, você viu só uma cor. Então, eu só tenho uma fase. O meu sistema, ou a minha mistura, é chamada de mistura homogênea. Ou seja, mas eu coloquei açúcar, eu coloquei o pozinho lá do suco, mas quando eles são dissolvidos na água, que você vê só uma fase, o sistema é homogêneo. Então, qual a definição mais simples de sistema homogêneo? Né? As misturas homogêneas. Quando apresentam uma única fase, um único aspecto visual, são formadas quando o material tem a capacidade de se dissolver em outro. Como eu falei do sal, né, do açúcar. Ok? Aqui nós temos exemplos de mistura homogênea. Nesse primeiro exemplo aqui, a substância pura só tem água. Nesse outro eu tenho água mais açúcar dissolvido. Você olhando assim, você vê a mesma coisa, né? Mas nesse outro aqui eu tenho uma mistura homogênea e nesse outro eu tenho uma substância pura, porque eu só tenho água. Nesse outro exemplo eu tenho um açúcar dissolvido na água. Eu olhei, tá tudo igualzinho. Qual a diferença do primeiro para o segundo? Esse primeiro só tem um componentezinho, só tem água. Aqui não, eu tenho água mais açúcar dissolvido, mas só tem uma fase. Então, esse sistema é chamado de, né, sistema homogêneo ou mistura homogênea. O sistema chamado heterogêneos, né, são aqueles que apresentam mais de uma fase. Você vê 2 ou mais coisas, né? Tem mistura homogênea que tem 4 fases, 5 fases, né? Então, são aqueles que mostram pra gente que tem mais de um componente visível,
né? Que seja visível, que eu consiga diferenciar. Por exemplo, se eu coloco no recipiente água e óleo, por exemplo, como a densidade do óleo é menor do que a água, ele vai ficar em cima. Então, esse sistema, né, a gente classifica como sendo uma mistura heterogênea. Essa palavra hétero significa dizer diferente e homo quer dizer igual. Então, homo são características iguais. O aspecto visível é igual, você só vê uma coisa. Hétero, né, é aquele que você vê duas ou mais aparências. Você olhou lá e disse, não, tô vendo duas coisas aí, tô vendo três. Um exemplo, né, no sistema que eu tenho água, areia e óleo, eu observando a olho nu eu vejo. O óleo, eu vejo a água e a areia. Então, esse meu sistema é um sistema heterogêneo, porque tem duas ou mais fases. Né? Tem 3 componentes e 3 fases. Os sistemas são classificados como monofásicos, bifásicos, trifásicos e polifásicos. Quando é que eu tenho um sistema monofásico? É aquele que apresenta uma única fase. Mono quer dizer só uma. Por exemplo, uma mistura homogênea. É um sistema monofásico, eu só vejo uma coisa. Exemplo, né? Ouro, a prata e a aguinha lá no copo. Eu tô vendo só uma cor. Aí você diz, mas Cristina, mas eu sei que o ouro, lá no ouro eu tenho prata, eu tenho cobre, eu tenho chumbo, mas eu só estou vendo uma coisa, só estou vendo uma fase. Então, esse meu sistema é chamado de monofásico. O sistema bifásico é aquele que tem 2 fases. Você olha e vê 2 fases. Exemplo, óleo e água. Sistema heterogêneo com 2 fases, né? Chamado de sistema bifásico. Trifásico é aquele sistema que tem 3 fases, certo? Heterogêneo, né? Porque a partir de 2 já é heterogêneo, mas tem 3 fases. Um exemplo que eu já dei anteriormente, né? Trouxe aqui de volta, óleo, água e areia, ele tem 3 fases, né? Então é classificado como sistema trifásico. Sistema polifásico é aquele que tem 4 ou mais fases. Tem 4 ou mais fases, a gente classifica como sendo um sistema polifásico. Aqui, pessoal, o exemplo do granito. Você diz, não, eu tô vendo só uma pedra. Mas você for observar, você vai ver várias cores nela, né? Que ela tem quartzo, feldespato, né? Então, tem várias substâncias inseridas nela. Então, é um sistema polifásico, que tem 4 ou mais fases, certo? Boa noite, espero que vocês tenham gostado. Estou aqui para tirar as dúvidas que, por acaso, vocês venham a ter. Junto no material PDF, né? Tem umas questõezinhas para vocês responderem agora, né? Depois de ver o vídeo, viu aí o PDFzinho, pega o caderninho, a canetinha, vamos lá tentar responder as questões que estão aí no PDF de vocês. Vamos responder hoje para que, na hora que você esteja respondendo, né? Me chame aqui no grupo ou no privado para a gente tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Tenha uma boa noite, espero que a gente converse muito até o final da nossa aula. Beijo!